papo, começar a conversar com ela aqui. Próximo dia 26 tem um grande evento chegando em João Pessoa, tá batendo na porta. E a doutora Lídia já tá aqui do nosso lado aqui pra gente falar desse evento. Dona Poliana Sorrentino, que evento é esse? Isso mesmo, no próximo dia 26 de setembro acontece um dos eventos mais importantes para o mundo do trabalho e da liderança no nosso estado, o Congresso Paraibano de Gestão de Pessoas. E é nesse clima de reflexão e preparação para o futuro das organizações que o nosso programa de hoje traz um tema especial demais: diversidade, equidade e inclusão, também conhecido como DEI. Estamos recebendo aqui no estúdio Nídia Holanda, diretora executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Paraíba, e também atuante na Diretoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, onde vem em desenvolvimento ações voltadas à construção de ambientes corporativos mais justos, diversos e inclusivos. Essa chamada toda para dizer que você seja muito bem-vinda aqui, viu, Nídia? Bom dia, Poliana, bom dia, Erli, bom dia, Sil. É uma satisfação imensa estar aqui hoje para falar do Congrepar, maior congresso de gestão de pessoas da Paraíba, que acontece no dia 26 de setembro, próxima sexta. E pra gente abrir aqui, como a gente não poderia, nessa distância que tá o quê aqui? Como é que a gente poderia, para a gente começar aqui, Nídia, definir na prática esse conceito de diversidade, equidade, inclusão dentro dessas organizações, que justamente esse tema será tratado lá no próximo dia 26, né? Tem muitos temas que são muito caros hoje na gestão de pessoas e para as lideranças, para a gestão empresarial como um todo. Diversidade, equidade e inclusão é um tema importantíssimo. Está sob o guarda-chuva do ESG, que hoje é uma cobrança não só do papel social das empresas, mas é uma cobrança de mercado, né? As empresas precisam retornar para a sociedade, precisam dar resultado, precisam mostrar que estão juntos, né? Mas, para além disso, diversidade, equidade e inclusão não é só exercer o papel social. A gente já tem pesquisas diversas que mostram que diversidade dentro das organizações gera resultado. Então, para aquele CEO, para aquele C-level que gosta de números, a gente já tem pesquisas que mostram que a diversidade dentro de qualquer empresa, ela traz resultados positivos e isso é revertido em lucratividade. Resultados positivos, né? Bora destrinchar um pouquinho quais foram essas pesquisas feitas, como é que foi elaborado tudo isso, na prática, né? Como isso muda o dia a dia da empresa. Afinal de contas, né? O respeito, né? A igualdade é algo que deveria ser tão natural, normal, mas a gente sabe que não é, infelizmente, o comum, né? Como fomentar também isso dentro das empresas? Vamos lá, Poliana. A gente fala muito de representatividade. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão dentro de uma organização, dentro de uma empresa, com fins lucrativos e tudo mais, a gente está falando de ter representatividade. Então, mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQ, pessoas com deficiência, pessoas de gerações diversas, e aí a gente não está falando só de 40, 50 mais, a gente está falando dos jovens e também das pessoas 50 mais, então gerações diversas dentro de uma organização. Então imagina que hoje uma empresa que vende qualquer tipo de produto, ela quer só vender para homens? Ela quer só vender para mulheres? Não, ela quer vender para todo mundo. Ou ela quer vender para todo mundo? Porque ela não trata todo mundo dentro da própria empresa. Exato. Coloca todo mundo dentro da própria empresa. Aí é onde entram as pesquisas. Pesquisas mostram que se eu tenho dentro da minha equipe diversidade, eu consigo fazer mais conexão. As pessoas hoje não compram somente pelo produto, pela marca. Elas compram também por empatia com aquela marca, por alinhamento de valores. Então, se eu tenho mulheres, se eu tenho pessoas LGBTQIAP+, dentro da minha organização, se eu tenho pessoas com deficiência, eu consigo ter ideias diversas. Eu consigo ter conexão e empatia com a fatia maior do público.
E isso me leva a ter ações que vão conectar com mais pessoas e vai fazer com que eu venda mais, com que eu fature mais, com que eu traga mais gente para ser parceiro ou para ser consumidor da minha marca. E por que algumas empresas ainda têm uma determinada resistência, né? Alguns líderes, não vou falar para a empresa, mas porque existe uma determinada resistência, especialmente por parte de algumas lideranças, em adotar essas posturas, tendo em vista que produz mais, o colaborador, a empresa vai fluir mais, vai ter um leque maior, né? Ou seja, de cliente para dentro da empresa. Ainda existe essa resistência, mesmo com tudo isso? Existe Sabendo ainda disso. sim, Erli, existe essa resistência porque ainda tem empresários, empresárias que encaram diversidade e inclusão como bandeiras sociais. E aqui a gente não está falando de levantar bandeiras sociais nas empresas. A gente está falando de criar ambientes mais diversos, mais inclusivos, que geram criatividade e produtividade. E ainda tem pessoas que acham que isso é somente papel social. E não é somente o papel social. É realmente atender a todo público, atender ao meu público-alvo de forma como é representada a nossa sociedade. Né? Então, não tem lógica, por exemplo, uma empresa de calçados para mulheres ter uma maioria de homens trabalhando, por exemplo, no design desses calçados. Né? Porque mulheres se identificam com os desejos e gostos de mulheres. Então, se eu não tenho mulheres também pensando esses designs, eu não vou agradar o meu público-alvo. E aí as pessoas ainda encaram diversidade e inclusão não como uma ferramenta para além do mercado, porque gera um marketing positivo para a marca, mostra para a sociedade que aquela empresa se preocupa com o seu papel social, mas ainda entendem como levantar bandeiras sociais e muitas vezes como o famoso mimimi. Né? Tem empresas que fazem campanhas, incentivam, estimulam, que tentam, na verdade, adotar essas práticas, mas a gente sabe que tem alguns funcionários, servidores, que são, sim, retrógrados de outros tempos, que ainda possuem ali enraizados o machismo, que ainda possuem um preconceito ali, pode até fingir que aceita ou que respeita, e que não tem nada de aceitação, gente, é respeito de fato que deve acontecer. Mas finge, mas na prática ali, como mudar? Tem como mudar o comportamento dessa pessoa que está ali insistindo numa realidade que não existe mais na nossa sociedade, não era para existir, para falar a verdade. Verdade. 2025 ainda estamos aqui, né? Poli, a mudança é um processo interno, né? Então a gente só muda quando quer. Mas existem sim ferramentas e caminhos que a gente pode utilizar dentro das organizações, que é o letramento. Né? É trazer para as pessoas informação, né? De onde vem o racismo, por que o racismo existe, de que forma esse racismo estrutural está enraigado na nossa cultura, assim como o machismo, assim como o preconceito com as pessoas LGBTQIAPN+, assim como o capacitismo contra as pessoas com deficiência. Então, é letramento, é mostrar para a gente que temos todos vieses inconscientes que nos levam a fazer julgamentos e nos levam a tirar conclusões precipitadas, que é o famoso preconceito. Né? Então, é letramento, é trazer história e é mostrar também legislação, porque a gente tem leis. A gente tem leis que punem capacitismo, que é o preconceito com a pessoa com deficiência, que punem o racismo, que punem a homofobia. Então, essas leis, a gente tem leis, inclusive, que aplicam nas empresas sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Então, tem leis para que a gente tenha respeito pelos gêneros. Então, essas leis também são formas da gente letrar, né? Porque tem pessoas que querem a mudança por entender que o mundo é diferente, que o mundo mudou, que o mundo é diverso e que a gente precisa incluir a todos e respeitar a todos. E bora lembrar, né, Erli, fazer o convite, porque ainda dá tempo de participar do Congrepar, né? Por favor, reforça esse convite. Quero convidar a todas as pessoas que têm interesse no mundo de gestão de pessoas. E aí, lembrando, gestão de pessoas não é só para recursos humanos, não é só para RH. Gestão de pessoas é para todo mundo que trabalha com pessoas. Se você é líder, quer ser líder, se você é empresário, empresária, esse evento é para você, que é o Congrepar. Além de diversidade e inclusão, a gente vai ter diversos temas. Né? A gente tem
Palestrantes como, por exemplo, a Isabela Camargo, falando sobre saúde mental corporativa, a importância da saúde mental nas empresas. A gente vai ter o Rafael Cortez palestrando sobre felicidade corporativa. A gente tem o Alexandre Slivnik trazendo o método Disney de encantamento nas empresas, tanto para falar para clientes como para falar para funcionários. Então, a gente vai ter, assim, são quase 12 horas de evento. O evento começa às 7h30 da manhã, na sexta-feira, dia 26, e termina às 19h. Então, são quase 12 horas de muito conteúdo de gestão de pessoas. Ainda dá tempo de participar. Tem um link na bio do Instagram da ABRHPB. E ainda temos algumas vagas. Acontece no Intermares Hall, em Cabedelo. Casa Nova. Isso, estamos Canto de Casa Novo. Nova. E vamos ter também alguns parceiros expositores. Então, quem tiver interesse em visitar o evento apenas para conhecer os nossos expositores que vão estar lá, serviços, produtos, também podem vir e aí a visita é gratuita. Mas para participar do evento e das palestras, a gente tem o link para inscrição lá no Instagram da BRH. Obrigada, Agradecendo. Lídia. Ainda vamos falar muito ainda desse evento até o próximo dia 26, tá? Obrigado pela Muito visita obrigada da a gente, todos. mais Bom uma vez. dia. Quando a conversa é boa, passa rápido. Tá. Deixa eu ir